Foi essa. Obrigado pelo... Foi a maior queda desde que começou a história do coronavírus. Aí, uma leitura que eu não sei, é engraçado. Me parece, André Roncalha, você falou que até perdeu um pouco de dinheiro na história aí do corona e tal. Me parece que, e Wallace, vocês que são economistas, e tem que acompanhar até por dever de ofício um pouco o mercado financeiro, por mais que sejam acadêmicos e desenvolvimentistas, não financistas, não ortodoxos. Mas me parece que a explicação sempre é a posteriori. Vem o movimento da manada e fala, não, o mercado caiu porque os caras viram, não sei o que tal. Me parece sempre que primeiro vem o movimento de manada e depois o pessoal vai buscar o que fez aquele humor. Vocês concordam com isso ou não? Tem um quesinho de manipulação. Sim, porque sistemas complexos são difíceis de prever. Então, em geral, você tem que racionalizar ex post, né? Até porque se você conseguir racionalizar ex ante, você não vai contar para ninguém, né? Senão você perde o dinheiro, né? Concorda, Wallace? Concordo. Recentemente eu li um paper, agora eu não estou lembrado, até tinha colocado lá no meu Twitter, que alguns pesquisadores fizeram estudo, pegando vários análises de mercado, fazendo previsões. Nenhuma delas acertou nada. Né? É difícil, porque a gente está tratando de sociedade, né, de imprevisibilidade, não tem como calcular isso. Então, quando qualquer pessoa que faz previsões, eu acho altamente arriscado e provavelmente vai errar. Né? Eu lembro muito bem de um vídeo da Maria da Conceição Tavares, né, em uma entrevista para a TV Senado, em 2010, em que ela fazia uma forte crítica a esse tipo de economia, né, sustentada basicamente nos números, né, sem tratar, por exemplo, da complexidade da sociedade, da complexidade da economia capitalista. E eu acho que essa crise, mais uma vez, ela só mostra, pelo menos a minha perspectiva, a necessidade de regulação do capitalismo, do sistema financeiro, né, a necessidade de se repensar, de se reformular o capitalismo. Por exemplo, o que está acontecendo na Coreia foi a proposição do New Deal, com a intervenção do Estado. Veja uma coisa interessante. A Coreia está criando emprego no setor público para combater o desemprego. Uma taxa de desemprego de 4,2%. A Coreia está criando emprego no setor público e está subsidiando emprego no setor privado. 1 milhão de empregos. 1 milhão de empregos. Então, assim, a Coreia, eu acho, nesse sentido, que ela tá dando... Mas o pessoal lá não acredita na história que o orçamento público é que nem a dona de casa, não? Tem. A imprensa sul-coreana, se você acompanhar, eu acompanho, né, com uma certa constância, ela tem a mesma questão do que acontece aqui no Brasil, né? Por exemplo, como eu falei lá no início, quando o governo começou a rever a legislação trabalhista, ele foi taxado de governo pró-trabalhador. A imprensa inteira acusando o governo de ser pró-trabalhador. Isso é um xingamento isso. É ruim isso. É um xingamento. Boa, muito boa. É muito bom, cara. E é interessante porque, veja, só para citar um dado, que eu acho importante esse dado, o presidente Moon começou a retomar a legislação trabalhista, rever alguns pontos da legislação trabalhista, né? E a imprensa acusando a Coreia, o governo Moon, de ser pró-trabalhador. E não fazia nada, só estou querendo comparar com a imprensa, para a gente ver como que a imprensa é em qualquer parte do mundo. A Coreia depende muito do mercado internacional. Quase 30% do PIB é exportação, né, da demanda agregada. E a China é o principal parceiro comercial, assim como os Estados Unidos. E, obviamente, se esses dois países contraem a sua demanda agregada, vai impactar no PIB da Coreia, impactando na demanda no investimento. Porque você tem um mercado interno aí relativamente pequeno, comparado com o Brasil, por exemplo. São 50 milhões de pessoas. Aí, veja, a imprensa acusava o presidente de o investimento não alavancar por causa da legislação trabalhista. A mesma coisa que... Já vi isso em algum lugar, esse filme aí. Então, a mesma coisa. E hoje, Romulo, depois que o governo Moon, ele fez essa leitura e lançou o New Deal, né, combatendo, como o próprio André citou, o número de empregos criados no setor público, retomando direitos trabalhistas, ampliando o número de proteção ao trabalhador, a aprovação dele saiu de 41% e está batendo quase 70%. Possivelmente ele ganha a eleição muito fácil na Coreia. Eu já li na imprensa sul-coreana que a própria oposição está desistindo de lançar candidato, está com grande dificuldade de encontrar nomes, entendeu? Perfeito. André Roncalha, uma provocação agora. O Ciro Gomes é o nosso General Park? Não, acho que não. Acho que não. Eu não acho que ele tem, primeiro, qualquer pretensão nesse sentido. Eu acho que ele é muito mais de construir uma base social para tentar levar esse projeto à frente. Talvez aí resida uma das fragilidades, né, da plataforma dele. E
mas até aí Bolsonaro ganhou a eleição. Então, por isso que eu considero que o futuro está em branco. Né? Se o Bolsonaro ganhou essa eleição, então a gente também é possível construir, né, uma base social para levar um projeto nacional desenvolvimentista à frente. Aí a questão agora é saber, como sempre, né, o Lula e o Ciro ontem voltaram a trocar farpas, né? Por isso que hoje eu sou Boulos. Por enquanto eu sou Boulos. Até eles se resolverem, eu sou Boulos. Porque o Boulos, para mim, deu a melhor tirada da história das eleições. Eu achei que é porque o programa econômico dele tinha sido feito pela Laura Carvalho, mas é outra razão, então, é a tirada. Mas acho que não foi, eu acho que não foi. Me parece que não foi ela que fez, né? Ela ajudou, mas não foi ela. Mas esse seria um motivo também para gostar. Mas ele um dia, ele estava no Pânico. Primeiro, eu admiro a coragem, né, de pessoas que vão ao Pânico, sabendo que vão lá receber flechas. E aí falaram, pô, por que você gosta de ficar invadindo a casa dos outros, tal? O que você tem contra a propriedade privada? Né? Ele falou, não, eu gosto tanto da propriedade privada que eu quero que cada um tenha uma. É isso. Eu achei genial, ele é muito rápido, né? Então, eu acho que o Ciro tem a capacidade de arregimentar forças sociais se né, o campo progressista entender que ele é o melhor nome, mas eu acho que isso ainda está em aberto. Maravilha. Você também tem que sair. Rômulo, diga, Wallace. Vou só fazer um comentário aqui Por favor. desse cenário político. Recentemente eu vi, na verdade eu assisti uma vez uma entrevista com nossa, agora eu esqueci o nome do PC, que era o marido da Olga Benário. O Luiz Carlos Prestes. O Prestes, né? Com o Jô Soares. E aí o Jô Soares faz a seguinte pergunta para o Carlos Prestes. Como ele sobe em palanque com o Vargas em 1951, sendo que o Vargas o perseguiu a vida inteira? Cara, eu estava pensando inclusive nisso hoje de manhã, sem mentira. Tava pensando nisso hoje de manhã, então, quando eu ia tomar banho, cara. E aí o Carlos Prestes faz a seguinte, olha, quando o interesse... Né, tem a foto clássica lá dele, que diz que é na verdade, assim, uma interpretação errada, mas parece, né? Eu vi o Prestes depois falando que não era a mão dele, mas fica aparecendo na foto, ficou clássica, que ele estava levantando a mão do Vargas, ou segurando o microfone, uma coisa assim. Mas aí ele vai dizer assim, olha, quando os interesses humanitários, né, e nacionais são prementes, qualquer questão particular e pessoal fica em segundo plano. É muito mais importante a gente lutar pelos interesses humanitários nacionais do que por questões pessoais. Naquele momento, o cenário era extremamente importante lutar contra o nazismo, né? E hoje, mais do que nunca, nós temos um cenário em que todo campo progressista e não progressista contrário, né, ao governo, a tudo que está acontecendo no Brasil, deveria se juntar e esquecer as questões pessoais. Isso é uma posição de estadista, né? E eu lamento muito pela essa conjuntura, né, de atrito entre ciristas, lulistas, que agrava, né, a nossa conjuntura na questão de juntar aí, de agregar essas forças para se opor, né, ao que está acontecendo no Brasil. Essa conjuntura é muito deprimente, muito triste, porque eu acho que o Brasil, né, é o que eu falo, a crise, eu não sei se o André concorda comigo, mas a gravidade da crise brasileira é porque ela não está surgindo com o coronavírus, vem desde 2014, quando teve um golpe contra Dilma. Então o Brasil vem crescendo pouco, com taxas de desemprego crescentes, e uma estrutura no mercado de trabalho com trabalhadores, né, sem direitos trabalhistas, que é o que vem aumentando a geração de emprego por pessoas sem carteira assinada, precarizando as condições sociais do país, né, e se aprofundando também a crise política. Então, a conjuntura brasileira, eu acho que é peculiar frente ao mundo, né? E quando a gente vê o campo progressista, né, particularmente o Lula e o Ciro Gomes, né, em atrito, isso é lamentável, é triste. E aí a gente eu comecei a entrar, eu entrei no Twitter recentemente, né, tem um mês mais ou menos, 2 meses. Eu era avesso um pouco com as redes sociais, mas para ir para militância. Inclusive, seu Twitter está linkado, seu perfil no Twitter está linkado na descrição do programa, lá um hiperlink no seu nome, assim como o do André Roncalha também, Wallace. Opa. Então, assim, é triste, porque a gente vê isso nas redes sociais também, né? Os ciristas, as pessoas que votam no Ciro, no Lula, brigando. E quando, na verdade, a gente deveria estar agregando, e o Carlos Prestes nos daria hoje uma grande lição de como fazer isso. Maravilha, ótimo comentário aí final e relevantíssimo para as discussões que a gente tem aqui no programa. André Roncalha, para fechar aí a sua participação por hoje, o que ficou faltando a gente discutir na área econômica hoje? Eu acho que o cenário de deflação, né, que está se avizinhando, eu não sei se você chegou a tocar nisso com o Paulo Gala. Não. Então a gente está já flertando com uma possibilidade de deflação, são 2 meses com índice de inflação negativo, ainda não é
tecnicamente uma deflação, né? Muito embora brasileiro ache que quando o índice dá negativo já é deflação, né? O pessoal já fica todo animado porque acha que isso é uma boa coisa. Mas eu até hoje, o meu artigo na GGN vai ser exatamente sobre isso, sobre como a deflação vai colocar um desafio que nós nunca visitamos. Então, o artigo ele meio que percorre todos os ineditismos dessa pandemia, né? E aí a gente tem um conjunto enorme de curvas para achatar, né? Só que o nosso presidente ele é meio Horácio, assim, né? Com os bracinhos lá e o mundo, né? Para ele tentar resolver. Essa é a visão que eu deixo para vocês. Esse é Bolsonaro com tantas curvas para achatar, né? A curva do contágio, tem a curva do desemprego, tem a curva da crise funerária. Nosso setor funerário não está dando conta de enterrar as pessoas. Tem agora a crise funerária das empresas. Então, o setor judicial está com uma dificuldade de processar pedidos de recuperação judicial. Então, agora a gente tem a curva da deflação para achatar, né? Então, impedir que os preços comecem a cair. E aí eu vou deixar só um pouco. Isso aí, uma desvalorização cambial não resolve, não? Não tem um repique inflacionário se o real chegar a 8? Ao contrário, porque quando a gente já está num grau de desindustrialização, e quando você desvalorizar o câmbio, os insumos produtivos, eles aumentam o custo desproporcionalmente. Então, esmaga ainda mais a margem de lucro do empresário. Por isso que toda a defesa do novo desenvolvimentismo não é a variação do câmbio, é o nível dele. E o nível estável, porque é isso que dá uma proteção para a lucratividade do empresário e permite que ele acesse a concorrência internacional, né, como a gente briga, a grande liga, né, do comércio internacional para poder inovar. Então, eu acho que a gente tem agora uma particularidade e esse cenário deflacionário tende a se agravar, dada a paralisia, dada a total timidez do governo em fazer o que ele tem que fazer, que é jogar dinheiro nessa economia por todos os orifícios que ele conseguir injetar dinheiro nessa economia, ele tem que injetar, e depois a gente entra em campo para brigar. Eu vou usar até a metáfora que o Wallace pegou do Ciro e do Lula. Eu acho que agora é a hora de todo mundo chegar para o governo e falar assim, gasta, depois a gente divide os campos, se a gente vai fazer austeridade ou se a gente vai fazer austeridade socialmente inclusiva, que é taxar os ricos. Né, a austeridade para os ricos, não para os pobres. Mas o Wallace falou isso porque ele é da Bahia e o Jacques Wagner queria ter sido vice do Ciro Gomes em 2018. Então lá eles já resolveram essa questão. Calma, ainda tem chance, calma. Calma. Há possibilidade de termos eleições ano que vem, há possibilidade de termos em 2022, não vamos fechar as possibilidades. Ano que vem não. Ué, se ele for removido esse ano... Esse ano só. Não, é o último ano. A partir do ano que vem é indireta. Aí esse é o Congresso. Né? Exatamente. Então, André Roncalli, muito obrigado. Vamos esperar o Celso de Mello resolver isso pra gente. Muito obrigado pela sua presença aqui hoje. Agradeço especialmente a patroa que liberou você aí no feriado prolongado para participar aqui por 1 hora e tá até mais tempo do que isso, eu acredito. Bom dia para você. Muito obrigado, viu? Um abraço, gente. A gente conversou aqui com o André Roncalli, que é economista e professor da Unifesp. A gente conclui, a partir de agora, a conversa com o Wallace. Wallace, vendo o seu peixe, por que quem está nos assistindo não deve perder a oportunidade de ir lá hoje, quando se encerram as inscrições, no curso que você fez junto com o Paulo Gala? Bom, Romulo, antes de mais nada, cara, eu quero agradecer. Para mim foi um prazer enorme participar aqui dessa live contigo. Te conhecer, eu não conhecia, né? Tive o prazer agora de conhecer. Eu estou impressionado pelo domínio que você tem de conhecimento de geopolítico, econômico, né? Muito bom mesmo. Parabéns pelo canal, parabéns pelo seu trabalho, tá? Achei extraordinário, estou começando a acompanhar, então agora eu vou aproveitar e acompanhar de forma contínua, né? Maravilha, vai qualificar ainda mais o nosso público, olha aí. Vou sempre disseminar suas ideias, seu trabalho. Sobre o curso, o grande propósito, que até eu postei lá no meu Twitter, um vídeo de um professor, né, muito querido, o professor Wagner, relatando, né, qual é a impressão que ele teve do curso e das lives que eu e o Paulo Gala temos feito, que é a ideia de que o curso sobre a Coreia nos possibilita refletir sobre o desenvolvimento econômico, né, sobre um projeto de desenvolvimento econômico. E quando a gente faz estudos comparativos, o caso particular da Coreia é muito interessante, a gente começa a quebrar com ideias do senso comum. Uma delas é de que a educação foi o motivo do sucesso sul-coreano, quando, na verdade, né, a gente apresenta no nosso curso que houve todo um projeto de desenvolvimento ao longo da história da Coreia do Sul, que a educação é uma variável do sucesso sul-coreano.
Então, o curso oferece essa possibilidade de a gente refletir. E a gente tem um cuidado muito grande de que as pessoas façam o curso como uma maneira de refletir sobre trajetória, porque não necessariamente a gente pode transferir modelo. Porque uma coisa que você tem que citar, será que aqui consegue fazer esse modelo? A nossa burguesia tem uma outra formação, tem uma outra perspectiva, a burguesia sul-coreana tem outra, tem o princípio do nacionalismo, enfim. As peculiaridades a gente tem que sempre levar em consideração e tomar cuidado para dizer assim, isso vai dar certo aqui no Brasil, isso não dá certo. Porque cada experiência ela é particular, como disse o Elias, né, lá no início da nossa conversa. Cada experiência de desenvolvimento ela é peculiar, ela é particular, ela tem as condicionalidades históricas, sociais, políticas. Entretanto, estudar modelos de desenvolvimento nos leva a um aprendizado, claro, de fazer experiências. Né? Então, o curso sobre a Coreia vai oferecer isso. E esse foi o meu grande objetivo quando o Paulo Gala me convidou para fazer o curso sobre a Coreia, né? Era disseminar o conhecimento sobre a Coreia de forma mais aprofundada, para que a gente possa, né, em comunhão de conhecimento, de diálogo, poder refletir sobre proposições de políticas. Proposições, porque ninguém é o dono da verdade absoluta e sabe o que pode e o que não pode dar certo. Mas pensar faz muito bem para todos nós. Maravilha. E dá para assistir o curso sem uma receita de antidepressivo ou precisa de antidepressivo sendo brasileiro e vendo a gente desaprender o que a gente fazia? Eu participei de uma entrevista com o Fausto, né, o jornalista Fausto, que você deve conhecer, né? E eu fiz uma entrevista para ele, está lá no YouTube disponível, essa entrevista, com o canal da Revolução Industrial Brasileira, e o Fausto chamou a atenção de uma coisa que eu não tinha prestado, né? Eu com essa coisa de lei e tal, eu não tinha prestado atenção. Quando a gente olha para a realidade da Coreia e vê o que está acontecendo na Coreia, o presidente Moon está revendo os erros que foram cometidos nos inícios dos anos 90. Então isso nos dá esperança que isso é possível acontecer. Quando você citou o Ciro Gomes, por exemplo, né? Talvez o Ciro Gomes seja a pessoa, ou uma das pessoas que pode nos levar a pensar um novo projeto. Né? Talvez, como você citou, tenha outro candidato, tenha o PT tem um outro nome, o PCdoB tem um outro nome, o Boulos seja esse nome. Enfim, é acreditar que existem nomes no Brasil, né, no meio dos partidos políticos, que podem ser candidatos e que podem apresentar projetos. Isso, além da Coreia, obviamente que a gente fica, por que o Brasil não deu certo? Né? Como que a Coreia conseguiu, já que até os anos 70, o Brasil estava à frente da Coreia até os anos 80, e depois a Coreia dá um grande salto e nós não. Mas a Coreia cometeu erros, né, no início dos anos 90 e está revendo esses erros agora. Então, quem sabe isso não seja um aprendizado, né, para o nosso campo progressista que pensa no projeto nacional de desenvolvimento. Então, eu acho que fica triste, mas ao mesmo tempo com a esperança de que algo pode surgir. Muito bem. Então, o curso, em vez de precisar de antidepressivo, pode ser ele próprio o antidepressivo para esse momento. Pode ser. Pode nos oferecer uma ponta de esperança, de refletir, dizer assim, pode dar certo, entendeu? Alguma coisa pode dar certo. Maravilha, Wallace Moreira, um grande prazer te conhecer, você que é da UFBA, e a gente aguarda a sua volta assim que possível para discutir conosco mais do tema da Ásia, mas também do Brasil, obviamente. Desejo a você um bom dia, um feliz Dia dos Namorados, enfim, e até a próxima. Até a próxima, Ron. Parabéns pelo trabalho, muito obrigado pela oportunidade. Eu que agradeço.